18 e 21. 18 e 21, entramos então no tema desta tarde. Vamos ler um versículo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Nós temos muitos obreiros e pessoas nos ministérios que estão neste momento trabalhando, sendo chamados para o trabalho ministerial, o trabalho santo. Na grande maioria, em torno de 80% a 90% dos trabalhos são gratuitos, pela fé, pelo amor, pela graça concedida por Cristo a todos e distribuída gratuitamente, como recomenda as Escrituras. Os obreiros, todos os obreiros, eles passam por um momento de eleição, onde nós lemos aquele versículo, Isaías 42:6, que diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Esse processo de chamada, a guarda de Deus, a tomada das decisões de um caminho abençoado por Deus, é a chamada eleição. A eleição nem sempre é aquilo que se pensa. Porque eu estou na igreja há muito tempo, sou amigo dos obreiros lá, o pastor é meu amigo, aí eu vou e passo por uma eleição. Não é isso aí. A eleição, ela é estritamente individual e o processo muitas vezes acontece desde criança. Mas as pessoas no sistema contaminado não ensinam isso nos colégios, teologia não tem no colégio, nas famílias poucas entendem do assunto, e a criança não sabe interpretar o que aconteceu, como aconteceu com José no Egito. Uma chamada para servir a Deus, para ser um grande homem, um homem de grande poder, e levar a justiça ao mundo. Deus chama, conduz e mantém. Então esses sinais acontecem na pessoa, porque essa pessoa, ela recebe a eleição nem sempre para ser um obreiro, pode receber para ser um membro, mas ela recebe a unção, o poder para levar as pessoas a Cristo. Depois da eleição com o obreiro, com aquele que serve a Deus, acontece a unção. A unção, nós temos um grande exemplo na Bíblia, que é Davi. Davi foi ungido. A unção tem que ser algo legal, visível, exterior, não é só como a chamada, é algo onde um ministério registra, tem ata, o obreiro tem que ter uma carteirinha, tem que ter uma identidade, ele tem que ter uma identificação, ele tem que ter um exame na sua vida pregressa para receber esta unção. Essa unção tem que ser legal, tem que ser dentro dos padrões do mundo, tem que acontecer ela também, não pode ser só ministerial. A unção tem que ser uma unção registrada legal, dentro da lei. Depois da unção vem a dotação. A dotação é onde a pessoa começa a receber sabedoria. A sabedoria está lá no versículo que nós lemos em 1 Coríntios 2, 15 e 16. Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, e ela por ninguém pode ser discernida, porque ela vive numa realidade divina, numa realidade espiritual, onde nem todas as pessoas têm essa visão. A dotação é a sabedoria de Deus, é o Espírito Santo que vem a trabalhar a vida da pessoa, e o Espírito nos revela a mente de Cristo, onde no final do versículo nos diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo, ou Messias em hebraico, Cristo em grego, para nós Jesus Cristo.
O Espírito revela a mente de Cristo ao obreiro. Essa é a dotação. A pessoa começa a estudar, começa a entender. Geralmente o obreiro, quando ele já tem certas oportunidades mais favoráveis, ele desenvolve, se torna um teólogo ou um pastor. Ele passa a crescer dentro desta área, desenvolver um trabalho específico. Ele passa a ser dotado de sabedoria. E, finalmente, são 4 fases: eleição, unção, dotação e as vitórias, que são as batalhas. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, as batalhas eram guerras mesmo, eram lutas mesmo contra reis, nações contra nações. Hoje, a luta e as vitórias são espirituais, porque a vitória foi nos concedida por Jesus Cristo. E aonde nós lemos em 1 Coríntios 4:1 diz assim: assim vocês devem nos considerar servos do Messias, despenseiros de Deus, encarregados das verdades secretas de Deus. O que se requer do encarregado é a sua fidelidade. Então, a fidelidade a Deus, não ao sistema. A fidelidade à palavra de Deus e não ao sistema. Aqui as vitórias nos levam a Cristo. E todo esse conhecimento, todo esse evangelismo, eleição, o Antigo Testamento, a unção, a dotação e a vitória nos levam nos capacita ao obreiro a entender a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo teve a maior vitória, que é a vitória sobre a morte e a vitória sobre o pecado. Prontos para o juízo, prontos para ser um obreiro vitorioso, pronto para não cometer o pecado que muitas vezes acontece, vejo nas ruas. Como especialista eu entendo e olho de longe e já conheço obreiros falando mal de outros por incompetência, por ter interpretado mal uma situação ou algo que ele, na sua interpretação um pouco mais reduzida, mais estreita, julgou e, além de julgar errado, ainda comentando e falando mal de outro obreiro. Isso aí não é a vitória que nós... Eu estou citando isso aqui como exemplo para entender, para que você entenda a vitória. A vitória é contra as obras do maligno hoje. A vitória é contra a tentação. A vitória é contra fazer juízo, desobedecer a palavra de Deus. A vitória é contra a fofoca, a mentira, a calúnia, a blasfêmia contra o Espírito Santo. São essas as vitórias do obreiro. Por isso que nós precisamos de estar prontos para o juízo. O obreiro precisa estar pronto para o juízo. Ele tem que estar com a mente de nosso Senhor Jesus Cristo, e esse processo, para que ele esteja pronto, tem que ser real. A eleição, a unção, a dotação, para que ele possa ter a vitória. Nós não podemos chegar, olha, aquele obreiro lá está todo errado, não está discernido. Mas não houve um trabalho de eleição, unção e dotação que preparasse ele para a grande vitória. 18:29, nós estamos encerrando aqui o comentário sobre o obreiro desse nosso sábado. Deus os abençoe.